dia mais uma vez, né, nós vamos adentrarmos, né, no conteúdo de ciência, os seres vivos e o estudo da evolução. A evolução, para mexer um pouco com a nossa imaginação. Rimou, não foi? Então, pessoal, ao analisarmos, né, esse conteúdo, eu tenho aqui algumas peças em casa e tem hora que eu fico me perguntando, né, como é que um ser vivo pedrifica e como é que um ser vivo, né, conta a história de um planeta e muda um pouco os conceitos de conhecimento até então existentes. Por incrível que pareça, eu conheço pessoas que têm um segundo grau formado e que não acreditam que existe fósseis de dinossauro e nem que os dinossauros existiram. Eu conheço pessoas céticas com relação a isso e tem uma certa religiosidade por trás. Mas eu mostrei algumas peças a essas pessoas aqui em casa, inclusive esse fóssil aí que eu mostrei para vocês. E através dele, né, a gente tem um respaldo a respeito do processo evolutivo do planeta. Para você adentrar nesse conteúdo, eu estou um pouco orientando, porque a gente aprende para a vida, e vocês, no decorrer da sua vida acadêmica, vocês vão encontrar muito pseudos ateus, ou ateus mesmo propriamente dito. Pseudos ateus porque o cara acredita em alguma coisa e acha que é modismo dizer que Deus não existe, que aquelas coisas baboseira de igreja e assim por diante. Marcus Gehriger, né, se eu não me engano, eu acho que a pronúncia é essa. Ele é um astrofísico brasileiro premiadíssimo, né? Ele recebeu um prêmio agora como se fosse um Nobel de ciência por defender uma tese. A ciência trabalha com provas. E se alguém diz que Deus não existe, ele que apresente provas. Não é interessante? Premiadíssimo esse brasileiro. E ele é o único que defende essa tese no meio dele. Né? Ele é o único que ainda tem uma esperança que Deus exista. E isso eu assisti uma entrevista a respeito dele. Com relação aos seres vivos e o estudo da evolução, é necessário que você identifique o que é ser vivo. Ser vivo é todo aquele que é constituído de célula. Lembra da teoria celular? Todo ser vivo é constituído de célula. E quais são as características dos seres vivos? Nasce, cresce, desenvolve, né, envelhece e morre. Eu gosto de utilizar essa fala, que eu já trabalhei isso com vocês, estou aqui até lembrando, e eu gosto de uma música de Padre Zezinho. Olha, eu não sou católico, eu sou calvinista, né? Eu sigo algumas ideologias de Calvino, né, da linhagem mais presbiteriana. E numa das músicas de Padre Zezinho, eu sou bem eclético com relação a isso, porque eu também conheço o estudo das civilizações, que você vai estudar lá em geografia, né? Não é um conflito, mas há um respeito a respeito das civilizações. Na música de Padre Zezinho, católico, muito conhecido no meio, ele disse que é morrendo que se vive para a vida eterna. Pelo menos eu tenho essa esperança, né? Ateu não tem isso, né? A gente vive com essa esperança. E a esperança é a última que morre, eu vou morrer com ela. Entendeu? Então, o que é evolução? Evolução é um conceito dado ao estudo das espécies, né, que relacionam toda a transformação existente no decorrer da vida existente no nosso planeta. Vou dar um exemplo para vocês, bem cético, de Ariano Suassuna. Ele disse: não me vem na cabeça que os primeiros seres vivos foram bactérias. Mas me vem para a ciência, eu como professor, que está provado já cientificamente, que as primeiras formas de vida nesse processo de evolução foram as bactérias. E elas se desenvolveram nos oceanos. E ao se desenvolver nos oceanos, tem provas a respeito dessa formação, principalmente para as bandas da Austrália, né? Existe ainda esses aglomerados de colônias, né, existentes de milhões de anos, que se desenvolveram ali, colônias de bactérias. E elas passaram por um processo de evolução e graças à atmosfera da Terra, à constituição química do nosso planeta, a zona habitável
que a gente não está muito distante do Sol, também não está muito próximo, propiciou as diferentes formas de vida. Mas essas formas de vida, ao longo dos anos, ela evoluiu, ela se transformou. Segundo a ciência, a vida ela surgiu no período pré-cambriano, há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, e era vida bacteriana unicelular. Ariano Suassuna, repetindo a minha fala logo no anterior, ele disse: não me vem à cabeça que a bactéria, estavam todas elas conversando, e aí, vamos resolver não ser mais bactérias, vamos ser agora seres pluricelulares. Aí, pum! Aí esses seres pluricelulares, que a gente, vamos supor que seja, né, um escaravelo, aí resolveram, olha, a gente não vai ser mais isso, vamos resolver agora e vamos sermos peixes. E depois os peixes conversaram com milhões de anos, a gente agora vai ser seres humanos. E assim por diante. Parece simples, né? Essa sátira é um pouco minha. Não, mas é complexa essa lógica, essa logística, esse estudo. Né? Existem alguns vestígios desse processo de evolução. Né? E por mais que se explique as transformações existentes nos seres, não encaixa na nossa cabeça que seja diferente. Homem, mulher nascem criança, menino ou menina, né? Cachorro e cadela nasce cachorrinho, cadelinha ou cachorro. Animais como cavalo e égua nascem cavalinhos. Asno, que é o burro, e égua nascem, né? Burro não, desculpa, que é estéreo. Jumento e égua nascem asno, nasce o burro. E o burro é estéreo. Então, todo ser nasce de outro pré-existente. Lembra disso? Da teoria da biogênese. E outra teoria que forma essa questão das bactérias está na panspermia cósmica, que a vida para o nosso planeta ela veio em meteoritos. Vocês estão lembrando isso de aulas anteriores. Eu dei revisão disso, eu acho que foi ontem, no 8º ano. Então, o que é evolução? Consiste em um processo de transformação. Eu falei aí em transformação, que as bactérias resolveram ser escaravelo. Não, pluricelulares. Esses pluricelulares resolveram ser escaravelo. Não é bem assim não, viu? Esse processo de transformação, ele ocorreu e esses vestígios são bastante bem interessantes. Analise você um camelo, um dromedário e uma lhama. São muito parecidos. Alguém evoluiu ali de quem? E o ornitorrinco evoluiu, acho, de uma tuia de bichos. Dizem que nós evoluímos do ancestral comum. Não diga que é macaco, viu? Porque na linguagem científica isso está errado. Nós evoluímos do hominídeo, um ancestral comum. E deu várias origens. A gente conseguiu superar todos os outros. O Homo de Cro-Magnon, né? O homem de Java, o homem de Pequim, né? Os neandertais. E nós superamos até o Homo sapiens. Nós somos Homo sapiens sapiens. Esse processo de transformação evolutivo, né, consiste num fator interessante, a adaptação. O que é adaptação? A adaptação é uma teoria em que os seres se adaptaram para determinadas regiões. Por exemplo, para que a cor negra na pele? Imagina se eu estivesse no Ártico. Não serviria tanto. Mas se eu estivesse nos trópicos, com a intensidade da radiação solar, que lá no Ártico também tem, a melanina na minha pele serviria para eu me proteger desses raios perigosos ao organismo. Então, o organismo da pele negra se adaptou de acordo com a região. É uma teoria, vamos supor assim. Mas a adaptação é interessante, que os seres, ao se adaptarem em determinado lugar, eles vão desenvolverem características de conseguir sobreviver naquela determinada região. Por exemplo, a gripe que a gente tem hoje, ela é uma variante da gripe espanhola. A epidemia da AIDS, que afetou muito na década de 80 e 90, continua matando. Mas os organismos hoje eles já têm uma certa resistência ao vírus e foi se adaptando. Daqui a uns dias, não sei quando, 20, 30 anos, a gente vai ver como é que vai ficar essa questão com relação à pandemia que nós estamos vivendo hoje. Então, baseado nesse processo de adaptação, você tem uma noção a respeito de que alguns animais
Por exemplo, as iguanas mergulham lá nas Ilhas de Galápagos, foi analisado por Charles Darwin. E elas, ao mergulharem, ao buscar seu alimento lá embaixo, elas são diferentes de outras iguanas. Elas se adaptaram àquele ambiente. Alguns passarinhos adaptaram o bico para buscar, né, o alimento, ou triturá-lo, quebrá-lo. Isso é um processo de adaptação. Deu para você entender isso, né? Então, você vai estudar adaptação. Olha só, esse ramo da evolução, para explicar alguns fatores. Os seres proncariantes e eucariantes. Eu quero que você analise isso e faça uma diferença a respeito disso, sobre esses seres. E, se não me engano, na 7ª série, que foi o ano passado, a gente estudou esses seres, né? Lembra que eu falei sobre a lei do uso e desuso, de Jean-Baptiste Pierre, né? Quando você analisa a lei de Lamarck, a lei do uso e desuso, observe para que, vou repetir o que eu já disse a vocês em sala, para que olhos num peixe dentro de uma caverna? Ué, ele não vai usar. Esse peixe não vai usar os olhos. Por isso que ele não desenvolveu os olhos. A maior parte dos peixes de cavernas subterrâneas, na água ali existente, são cegos. Agora eu pergunto, como eles pararam lá? Talvez em alguma catástrofe há milhões e milhões de anos, alguns conseguiram sobreviver. E devido à ausência de luz, seus descendentes passaram a não desenvolver os olhos. Nesse processo